Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aí com os nossos perfis de segurança e dessa vez a gente vai falar sobre o Web Filter. É um dos perfis mais utilizados e mais comuns pelas empresas. A gente vai dar início aí então a esse perfil de segurança. Então acompanha, vamos pro vídeo, é nóis! Como de costume, vamos começar com a teoria. O que é o Web Filtering? Então estou aqui no docs.fortinet e aí eu vou convidar vocês para fazer a leitura aqui junto comigo sobre o perfil de Web Filtering, beleza? Então vamos lá. O recurso de filtragem na web oferece uma solução flexível e eficaz para controlar e gerenciar o uso da internet dentro da sua organização. Adapta aos seus requisitos e objetivos específicos. É uma ferramenta poderosa para melhorar a produtividade e manter um ambiente digital seguro. Esse recurso tem a capacidade de restringir os usuários de acessar certos sites ou localizadores uniformes de recursos, URLs, inibindo os navegadores dos usuários de carregar as páginas vinculadas a esses sites específicos em seus dispositivos. Ou seja, se você bloquear um site, uma URL, ela não vai abrir para o usuário de jeito nenhum, beleza? A filtragem da web serve como o principal escudo contra ataques originados da web. O serviço de filtragem de URL, FortiGuard, fornece proteção abrangente contra ameaças para lidar com ameaças incluindo ransomware, roubo de credenciais, phishing e entre outros ataques transmitidos pela web. Ele usa análise de comportamento e correlação orientada por IA para bloquear URLs maliciosas desconhecidas quase imediatamente, com falsos negativos quase zeros. O Daemon WAD do FortiGate envia as URLs para a FortiGuard em tempo real para a determinação da categoria, beleza? Então, pessoal, basicamente o Web Filtering é um filtro de acesso à internet, tá? Ele não roda como um antivírus que fica na base de dados do FortiGate. Ele faz uma consulta direto para a FortiGuard, tá bom? Vamos lá, eu sei que é um pouquinho chato eu ficar lendo aqui para vocês, né? Porém, sem essas informações aqui, a explicação vai ficar um pouco vaga. Então, por favor, presta atenção aqui. Eu vou ler só mais esse parágrafo aqui e a gente já vai para a mão na massa, beleza? Então, vamos lá. Introdução ao filtro da web. A filtragem da web restringe ou controla o acesso do usuário a recursos da web e pode ser aplicada a políticas de firewall, usando o modo NGFW baseado em política ou em perfil. Então, beleza, está falando aqui que a gente pode utilizar o Web Filter dentro de uma política de firewall, igual no antivírus. No FortiOS, existem três componentes principais da filtragem da web. Quais são eles? Filtro de conteúdo da web. Ele bloqueia as páginas da web contendo palavras ou padrões que você pode especificar. Filtro de URL. Então, ele usa URLs e padrões de URL para bloquear ou isentar páginas da web de fontes específicas ou bloquear URLs maliciosas descobertas pelo Forge Sandbox. E a gente tem o serviço de filtragem da web FortiGuard. E aí ele fornece muitas categorias adicionais que você pode usar para filtrar o tráfego da web, beleza? Esses componentes interagem entre si para fornecer o máximo controle sobre o que os usuários em sua rede podem visualizar e proteger sua rede de muitas ameaças de conteúdo da internet. E aí ele mostra aqui as ordens que são aplicados filtros, tá bom? A gente vai voltar aqui nesse material daqui a pouco, tá? Mas eu vou pular essa parte e daqui a pouco a gente volta, beleza? Então, continuando. O FortiOS inclui três perfis de filtro da web pré-carregados, que é o Default, o Monitor All e o Wi-Fi Default, beleza? E aí você pode criar o seu ou fazer aí uma mudança no padrão e tudo mais, beleza? Vamos para a hora que mais interessa, que é a mão na massa. E estou aqui no meu FortiGate, eu vou entrar nos nossos perfis de segurança e a segunda opção é o Web Filter, beleza? Deixa eu minimizar essa parte aqui. E aí, como eu mencionei, nós temos três perfis de segurança. E o que eu quero fazer é criar um novo, tá bom? Então, logo quando a gente clica aqui para criar um novo, nós podemos dar um nome. Eu vou colocar XPTO.
A gente pode colocar um comentário aqui, então, por exemplo, esses comentários são legais para você identificar o que cada perfil faz. Então, por exemplo, utilizado para os gerentes, né? E aí os gerentes podem ter liberação a mais do que os funcionários comuns. Logo aqui embaixo nós temos o filtro da FortiGuard. São as categorias da FortiGuard, tá bom? O que isso significa? O que isso quer dizer? A FortiGuard, ela tem uma base de dados que o FortiGate fica fazendo consultas. Então, quando um usuário tentar acessar um site, primeiro, o FortiGate vai ver em qual categoria aquele site vai passar. Então, por exemplo, se for um site de abuso de drogas, ele vai monitorar. O usuário vai conseguir ver o site, porém vai ficar registrado no nosso FortiGate que aquele usuário tentou acessar. Se a gente descer um pouquinho aqui mais, a gente tem, por exemplo, terrorismo. Terrorismo vai ser bloqueado. O usuário vai receber um banner na cara dele que ele não vai conseguir acessar, beleza? A gente tem aqui o warning, que é uma mensagem, por exemplo, o usuário vai acessar a página e ele vai receber uma mensagem na tela dele falando assim, olha, esse site não é muito legal de você acessar, beleza? Você quer continuar? E aí ele tem a opção de sim ou de não, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui uma opção de autenticar. Não tem. Porém, a gente tem a opção aqui ó, de Authenticate. Quando tiver, por exemplo, vou mudar essa categoria aqui e eu quero que ela seja Authenticate. Significa que o usuário autenticado, né, o usuário vai precisar colocar o login dele e a senha, e ele vai ter aqui 5 horas permitida para utilizar aquela categoria, tá bom? Desde que ele esteja num grupo aqui do Fire. No nosso caso aqui a gente não tem nenhum grupo, então vou cancelar, tá bom? O que é legal de comentar aqui sobre as categorias do FortiGuard, pessoal? Dependendo da sua versão e dependendo da sua licença, você pode ter mais categorias ou menos categorias, tá bom? Então vamos descendo aqui, pessoal. Nós temos mais algumas opções para falar. Temos uma opção aqui, permite que usuários sobrescrevam categorias bloqueadas. Isso daí vai de perfil para perfil, se você quiser ou não. Temos então aqui filtros de URL estáticas. Bloqueia URLs inválidas. Você pode habilitar, né? Ali é uma segurança a mais. Se a URL não for válida, ela vai ser bloqueada. E a gente tem aqui o filtro de URL. Quando a gente habilita aqui o filtro de URL, vai aparecer uma caixinha aqui para gente, né? E a gente pode incluir aqui as nossas URLs, tá bom? Vamos continuar aqui. Deixa eu só fechar. Tirar essa daqui. Bloqueia URLs maliciosas descobertas pelo Forti Sandbox. Somente se você tiver Forti Sandbox, aí você pode habilitar, tá bom? Aqui nós também temos o nosso filtro de conteúdo. Se a gente habilitar aqui, a gente tem então os filtros de conteúdo que nós podemos adicionar, tá bom? Então aqui a gente tem uma opção de rating, que é basicamente permitir o website, se aquela determinada URL não for nenhuma URL que esteja aqui numa categoria, tá bom? E aqui a gente pode classificar a URL baseado no domínio e no endereço IP, tá bom? Aqui embaixo nós temos a opção de proxy, onde se tiver o HTTP post, a gente pode permitir ou bloquear. E também temos a opção de remover os cookies, tá bom, pessoal? Bom, vocês se lembram que no começo do vídeo eu li uma parte onde a gente falava que existiam 3 tipos de filtro. Então é o filtro de conteúdo da web, filtros de URL e os filtros do FortiGuard. É isso aqui que está dentro do nosso perfil de segurança, tá, pessoal? Então esse daqui é o filtro do FortiGuard, que ele já vem habilitado por padrão, se você tiver a licença. Aqui é o filtro de URL, então você pode adicionar as suas URLs aqui, tá? E esse daqui é os filtros de conteúdo, beleza? Então se você ver aqui, ó, filtro de conteúdo, filtro de URL e filtro de FortiGuard. E aí acontece que a gente pulou uma parte, vocês lembram disso?
Acho que sim, né? Vamos voltar para aquela parte lá. Então, a gente tem uma ordem para ser aplicada esses filtros. O primeiro é o filtro de URL. Beleza, qual que é o filtro de URL? Então é esse aqui, ó, o URL filter. Então significa que se tiver um bloco aqui para um determinado site, por exemplo, google.com, se tiver o bloco aqui, mas aqui no FortiGuard tiver permitindo, primeiro vai bater aqui no filtro de URL e vai ser bloqueado, tá, pessoal? Não tem jeito. Primeiro o filtro de URL e depois, como a gente pode ver aqui, ó, o filtro de web FortiGuard, tá bom? E por terceiro, a gente tem aqui o filtro de conteúdo da web, que seria o filtro de conteúdo, esse último aqui, tá? Então, levem isso sempre, tá? Isso daí vocês vão utilizar muito. Então, primeiro é o filtro de URL, depois é o filtro do FortiGuard e depois é o filtro de conteúdo, tá bom? Vamos então deixar o nosso filtro de categoria habilitado, né? E vamos aplicar ele dentro de uma política, tá bom? Então, vou dar um OK aqui para a gente criar. Então, ele foi criado, XPTO. Eu vou vir aqui na minha política de firewall. E eu vou dar um edit nela, beleza? Deixa eu só tirar essa parte aqui. Eu vou descer tudo e vou habilitar o filtro da web XPTO, beleza? Lembrando que eu estou com o Deep Inspection aqui habilitado e já estou com o certificado instalado no meu equipamento, tá? Na minha máquina. Eu vou dar um OK. Ele vai dar um aviso ali sobre o certificado. Vou dar um OK, não tem problema. E a partir de agora, tudo que a gente fizer de acesso a site, a nossa política de firewall vai estar ali inspecionando, tá bom? Então vamos voltar lá no nosso perfil, Security Profile, Web Filter, XPTO, e pegar uma categoria aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, pornografia, está com warning. Então vamos colocar aquele site bem sujo, né, que vocês já sabem qual que é. E olha lá, a gente recebeu aqui uma página de proceder ou voltar. Por quê? Por que isso daqui, tá? Então, se eu clicar aqui, o vídeo do YouTube vai ter a série até cancelada. Porém, a mensagem aqui é de warning, né? O nosso filtro é de warning. Então, se eu clicasse aqui, o usuário iria até o site, tá? Eu não vou clicar aqui, né? Por razões que vocês já sabem. Mas temos aqui, ó, o FortiGuard Intrusion Prevent Access Blocked, tá bom? Página bloqueada. Você tentou acessar uma página na web no qual viola as políticas de uso, né, da internet. Aí aqui tem a categoria do site. Temos também a URL. E a gente pode aqui reavaliar a URL, tá? Então, por exemplo, você achou que essa URL não está classificada corretamente, você pode clicar aqui e pedir para a FortiGuard reavaliar. A gente pode clicar aqui em Proceed para ir até o site ou Go Back para voltar onde a gente estava, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso FortiGate. Vamos em Log Report, Security Events. Vamos navegar até o Web Filter. E a gente pode ver aqui um log, né? Que essa origem 172.16.02, que é a minha máquina, tentou então acessar um site que a categoria é bloqueada, beleza, pessoal? Um outro teste que eu gostaria de demonstrar para vocês, né? É aquele teste da sequência, né? Das ordens dos filtros. Então, no filtro de URL aqui, eu vou criar um novo. Eu vou colocar aqui o wildcard, google.com, e eu desejo bloquear ele. Vou dar um OK aqui. E antes de eu dar um OK realmente no nosso perfil de segurança, vamos só acessar o google.com para ver se ele está acessível. Acessível, beleza. Vou fechar aqui. Eu vou dar um OK. Para a gente ter certeza, né, que vai funcionar, eu vou fechar o navegador. Vou abrir de novo. E aí eu vou digitar aqui google.com.
e a gente já tem ali uma mensagem de bloqueio, tá? Então, aqui você pode ver que ele não foi bloqueado por nenhuma categoria, e sim por um filtro de URL, tá bom? Diferente do warning, a gente não tem ali a opção de proceder, beleza? Então, pessoal, esse é o perfil de segurança do WebFilter. Espero ter clareado sua mente, te ajudado de alguma maneira. Deixa o like, deixa um feedback aqui nos comentários, né? Se você gostou ou não, se isso te ajudou ou não, tá bom? Se você já sabia, também deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto e até a próxima. Falou!